Episódio 4. A mudança. O dia tinha sido longo e na manhã seguinte o plano ia ser posto em prática. 6h30. Hora de ir ao encontro com os navegantes e resolver de uma vez por todas a situação da Sofia. Mal chegou à lagoa, estavam já todos à volta do grande rochete e o Tomás estava em cima do mesmo com um quadro branco, a desenhar algo que se parecia com o mapa. Aproximou-se e perguntou o que tinha perdido. Felizmente só tinham começado naquele momento e agora que já estavam todos, finalmente podiam resolver o assunto da Sofia. Faltava já menos de uma semana para a Sofia ir embora. O seu pai já tinha anunciado a viagem e apesar da insistência por parte da Sofia, não houve qualquer tipo de mudança de pensamento. A Lana e a Sofia já se conheciam desde o 5º ano. Foi a Sofia que a apoiou na fase em que a Lana era gozada por todos. Isto porque um dia, uma rapariga chamada Rebecca roubou o seu diário nos balneários e espalhou os segredos todos da Lana pela escola. Ainda por cima, um deles falava da crush da Lana pelo Mateus. Felizmente o Mateus nunca mais falou sobre isso. Tudo o que falavam agora era surf. Havia ainda uma pequena esperança. Se calhar, se a Lana falasse com o pai da Sofia, tudo se resolvesse. Talvez ele percebesse que ela não podia ir embora assim. O plano A estava em marcha. Depois daquela reunião, a Lana ia com a Sofia de propósito ao consultório do pai, o Rogério. Entraram no carro da Lana. Era de um preto envelhecido, mas a Lana e o Kyle, antes do acidente, tinham pintado o carro de um azul turquesa, com as iniciais de cada um deles de lado. 5 minutos até ao consultório. Tinham chegado. Era agora que a Lana tinha de ser a pessoa mais querida e mais segura de sempre para conseguir convencer o Rogério. A Sofia ficou na sala de espera a aguardar notícias da Lana. A Lana respirou fundo e bateu à porta. Por algum motivo, o Rogério não pareceu surpreendido ao ver a Lana. Pediu-lhe que se sentasse. A Lana disse-lhe que não tinha ficado surpreendido ao vê-la e perguntou se a Sofia lhe tinha contado algo. Ele respondeu-lhe: Lana, minha querida, a Sofia não me disse nada, mas eu conheço-te há muitos anos. Sabia perfeitamente que ao saberes da notícia nunca irias deixar de tentar falar comigo. És tal e qual a tua mãe. Ela no secundário também era assim, teimosa. Nunca deixava nada por dizer. Isto tudo porque o Rogério e a Charlotte já se conheciam. Tinham andado na mesma turma no secundário, mas depois disso perderam o contacto. Eram os melhores amigos e a amizade da Lana com a Sofia trouxe de volta uma amizade tão antiga como a dos seus pais. A Lana respondeu-lhe que sabia que era importante esta oportunidade, mas que a Sofia tinha uma vida cá, que ela tinha demorado imenso tempo a integrar-se e que agora que o grupo se tinha juntado de novo, ela queria aproveitar o tempo todo antes das férias terminarem. Rogério não parecia convencido. Disse que estava tudo decidido e que o mais importante era que aproveitassem estes últimos dias juntas. O plano falhou. A Lana não podia acreditar. Ela pensava mesmo que ia convencer o pai da Sofia, mas não ia ficar por ali. Ela não ia desistir assim da Sofia. Chegou à sala de espera e contou tudo o que se passou à Sofia. Ao ouvir que o plano tinha falhado, começou a chorar desalmadamente e agarrou-se à Lana. Mas ela disse-lhe logo que isto não ia ficar assim, que iam voltar a falar com o grupo e arranjar uma solução. Algo estava mais que decidido. A Sofia não ia apanhar aquele avião. No caminho para casa, a Sofia quis meter uma música a ver se animava. Pegou no telemóvel e meteu a música com o volume no máximo. Estavam as duas a dançar. Aquela era a música preferida das duas. Uma música que sempre que ouviam as unia cada vez mais. De repente, surgiu uma ideia na cabeça da Lana. Ela já sabia como ia convencer o Rogério para a Sofia não ir. Precisava só de falar com a sua mãe. Depois de falar com a Charlotte, a próxima paragem era a casa da Sofia. Ela não fazia a menor ideia do que se ia passar. A única coisa que a Lana lhe pediu foi para confiar nela. E assim o fez. Depois de deixar Sofia em casa, resolveu mandar uma mensagem aos rapazes com a ideia que teve. A ideia era nada mais nada menos que uma junção de fotos, vídeos e uma mensagem de cada navegante a explicar porque é que a Sofia tinha de ficar por cá. Havia alguém que não podia faltar naquele vídeo. A Lana sabia bem a ligação que a Sofia sempre teve com o Kyle e o quão sofreu com o acidente. Apesar de ele estar em coma, a Sofia ia ter direito a vídeos dela e do Kyle. E de certeza que o Kyle devia ter alguma coisa no seu quarto. Foi ao quarto do Kyle e começou a procurar nas suas gavetas possíveis fotos. Não encontrava nada até que se lembrou do quadro do relógio. Se o Kyle tinha aquele esconderijo no quarto, de certeza que existia mais algum com fotos. Começou a observar o quarto, com pormenor, tal como fez da última vez.
e reparou numa madeira que estava mais perto da cama e que estava assim meio levantada. Aproximou-se e percebeu que não estava mesmo presa ao chão. Quando mexeu nela, esta levantou-se e dentro dela estavam 2 fotos e uma carta. Viu as fotos e eram fotos do Kyle e da Sofia abraçados na Lagoa Norte. Mas ela não se lembrava de ter estado lá naquele momento. Estranho. Decidiu então abrir a carta e era a letra da Sofia. Dizia: estes 2 meses têm sido incríveis. Nunca pensei que algum dia pudesse dizer que finalmente estou feliz. Mas felizmente enganei-me. No entanto, não podemos continuar a fazer isto nas costas da Lana. Ela é família para mim. E se tiver de escolher entre ti e ela, sabes que não a posso perder por nada. Espero que isto não mude nada e que percebas o porquê da minha decisão. Com carinho, Sofia. A Lana não podia acreditar naquilo que tinha acabado de ler. Eles tinham uma relação e esconderam-lhe isso. Ela estava magoada, mas não era o momento de se chatear e virar as costas a nenhum deles. Depois de tudo estar resolvido, ela ia tratar do assunto. Preparou tudo e levou o filme até à casa da Sofia. Com a Lana foram os navegantes. Não fazia sentido fazer aquilo tudo sem eles. Tocaram a campainha. Foi a Sofia que abriu a porta e ficou feliz, mas preocupada ao mesmo tempo com o que vinha aí. Deixou-os entrar e chamou o pai. Quando Rogério desceu as escadas e viu Lana e o grupo, percebeu logo que tinham algo na manga e perguntou o que os trazia ali. Faltavam 2 dias para a Sofia partir, e se não fosse agora não havia volta a dar. A Lana chegou-se à frente e disse: Sr. Mercedes, eu sei que já me disse que não vai mudar de ideias, mas eu tenho de lhe mostrar mais uma coisa. Por favor, veja e depois diga-me o que pensa. Abriu o computador, ligou-o ao projetor e na parede da sala da Sofia lá estava ela. A versão final do pequeno mimo que a Lana fez, da Última Esperança. A música de fundo era a mesma que ouviram no carro, a mesma que fez com que a ideia surgisse. Mal começou a tocar a música e as fotos foram surgindo, a Sofia encontrava-se num rio cheio de lágrimas. Estava espantada. Não esperava as fotos e muito menos as mensagens de cada um dos navegantes. Nem mesmo as fotos dela e do Kyle, que supostamente ninguém sabia da existência das mesmas. O filme terminou e a Sofia foi de imediato abraçar os navegantes. Aquele momento não só do filme, como do pós-filme, fez com que Rogério falasse. Mal abriu a boca, toda a gente se calou. Disse que estava emocionado com tudo aquilo e que não fazia ideia da importância que a Sofia tinha para cada um deles. Ela não era muito de partilhar memórias, mas aquele filme falava por si só. Mas havia um problema. A Sofia não podia ficar em casa sozinha e eles não tinham dinheiro para um quarto de hotel ou algo do género. Só que ainda havia mais uma coisa na manga da Lana. Ela pegou no telemóvel, fez uma chamada e deu ao Rogério o telemóvel. Percebeu pela voz que era Charlotte, a mãe da Lana. Passados uns minutos de conversa, desligou o telemóvel. Entregou à Lana e esta esperou uma resposta com um sorriso assim meio nervoso. O suspense era bastante, até que Rogério decidiu romper com ele e dizer que tinham um acordo. Com o convite da Charlotte para a Sofia ficar a viver com elas, Rogério ficaria muito mais descansado e ela poderia ficar, desde que todos os dias lhe ligasse. A felicidade era imensa e o grupo só saltava e se abraçava de alegria. Primeira missão cumprida. Agora era hora de passar à próxima. Com o grupo unido estavam mais próximos de desvendar o mistério da gruta, mas antes era preciso uma ida ao hospital para aclarar as dúvidas sobre a senhora do balcão. Mas isso ficaria para amanhã. Foi uma semana cheia de emoções e era preciso recarregar energias.